E aí, gente boa? Que bom ter você aqui, pertinho. Sabe, tem coisas na vida que a gente só entende quando o barulho de fora para. Hoje, a gente vai conversar sobre uma dessas verdades que ecoam lá no fundo da gente e como às vezes, o maior encontro acontece no mais profundo silêncio. Se você busca uma pausa, uma brisa fresca para a alma e insights que realmente transformam, já se inscreva no canal e ative o sininho, viu? Assim, a gente segue junto nessa jornada e você não perde nadinha dos próximos vídeos que a gente prepara com tanto carinho. Carl Jung, um sábio dos tempos modernos, dizia que a gente não acha o divino em montanhas de palavras, mas numa escuta que brota do mais puro silêncio da alma. Não é aquele silêncio forçado, um cala-boca da vida, nem o da resignação, tipo, fazer o quê? Que nada. É aquele silêncio que chega de mansinho quando o nosso eu, barulhento, cansado de dar ordens e tentar controlar tudo, finalmente sossega. É quando os ruídos do mundo já não nos tiram do eixo e a gente desiste de tentar entender cada pedacinho, só para sentir o simples prazer de estar. É nesse ponto quase invisível, muitas vezes solitário, que o sagrado se revela para a gente. Não como uma imagem de revista, nem como um dogma engessado, mas como uma presença. Uma presença que, olha só, nem pede explicação, mas que mesmo assim vira tudo do avesso, modifica a paisagem interna e externa. Jung, com a sagacidade de um caçador de estrelas, percebia que as experiências espirituais mais autênticas não pipocavam em momentos de glória, sabe? Mas em instantes de pura rendição, quando o sujeito, exausto de lutar contra a correnteza, simplesmente solta os remos e então algo muito, muito maior começa a se aproximar. Nos reinos dos sonhos, esse chamado do invisível pode aparecer numa figura luminosa, dançando num espaço que antes era vazio. Ou, quem sabe, numa luz que rasga uma floresta escura, abrindo caminho. Às vezes, é um templo silencioso, cravado no meio de um deserto, que se estende até onde a vista alcança. E na vida que a gente vive, a que a gente toca. Aí pode vir como uma paz que chega de repente no meio daquela confusão toda, ou um choro que surge do nada, mas que paradoxalmente tem um sentido que transborda. Um clique, um instante em que o relógio para, e de repente tudo faz sentido, mesmo que a gente não consiga explicar por que diabos. Jung via o self, esse centro mais profundo da nossa psique, como o ponto onde o humano beija o divino. Não que o self seja Deus, nem um pouco, mas é ali, nesse cantinho íntimo, que a nossa alma para de se identificar só com a casca, com a forma, e começa a lembrar de onde veio. E essa lembrança, veja bem, ela não chega com alarde, com buzinaço. Ela vem quando tudo se aquieta, por dentro num murmúrio suave. Por isso, para Jung, o sagrado não mora lá no alto, num trono distante. Ele mora no fundo, bem no fundo do silêncio interior. Talvez neste exato instante você já tenha sentido isso. Não como uma crença que te ensinaram, tipo cartilha, mas como algo que se impôs, sabe? De forma tão leve e irreversível, como uma presença que sempre esteve ali, quietinha, esperando que você também estivesse. Carl Jung dizia, com a sabedoria de um ancião, que cada um de nós carrega, consciente ou não, uma imagem de Deus lá no seu íntimo. Mas essa imagem, óbvio, não é Deus. É um reflexo simbólico, um bonequinho que a gente monta na mente, um espelho das nossas vivências emocionais mais profundas. Desde pequenininhos, essa imagem começa a ser desenhada dentro da gente. Ela ganha forma pelas relações com quem nos dava as regras, pelo ambiente espiritual onde a gente cresceu, pelo jeitinho que o amor e a dor foram vividos nos primeiros anos de vida. Por isso, para Jung, quando alguém solta um Deus é assim, na verdade essa pessoa está revelando o próprio mapa interno, o seu estado de alma. Se o Deus que mora dentro é um juiz durão, distante e sem paciência,
Talvez tenha sido essa a emoção que mais te acompanhou. Se ele é misericordioso, um abraço silencioso, acolhedor, então talvez tenha havido espaço para o amor e a escuta. Nos sonhos, essa imagem se veste de simbolismos. Pode ser um rei sério ou uma mãe que brilha, uma figura encapuzada que te observa de longe, ou um ser sem rosto, mas que transborda presença. Jung, que não era bobo nem nada, dizia que o nosso inconsciente, nesse símbolo de Deus, joga tudo aquilo que a nossa mente ainda não conseguiu desvendar por completo. Por isso, a imagem que carregamos dele é um retrato que nunca para, em constante movimento, um espelho da nossa própria caminhada. E a boa notícia que faz o coração vibrar é que essa imagem pode, sim, mudar. Conforme a gente amadurece, sofre, acorda para a vida e aprende a abraçar. O divino que se reflete lá dentro também se transforma. O sagrado, então, deixa de ser um guarda-costas e vira um mistério que nos acompanha. Sai de ser ameaça e vira um lar, um abrigo. Larga a distância e se revela aqui, pertinho da gente. Jung não estava nem aí para substituir a nossa fé. De jeito nenhum. Ele queria era que a gente se aprofundasse nela. Queria que cada ser humano pudesse fazer a viagem de volta à sua própria imagem de Deus e ver se ela ainda faz sentido ou se está na hora de dar uma atualizada, deixar ela crescer. Porque enquanto essa imagem for só um pacote que a gente herda, ela pode nos limitar, prender a gente. Mas quando ela é vivida, questionada e assimilada, aí ela liberta. E talvez neste exato instante você comece a perceber, sua ideia do que é Deus tem tudo a ver com o que sua alma ainda precisa encontrar em si mesma. Carl Jung dizia que o sagrado não fala em sentenças completas, ele se manifesta em símbolos. Porque o símbolo é a ponte mágica entre o que a gente vê e o que é eterno, entre a forma e o mistério, entre o nosso ego e o nosso self. Jung via o símbolo como a língua materna da alma e acreditava que sempre que o inconsciente queria nos revelar algo profundo, algo que a nossa cabeça ainda não conseguia encaixar de forma lógica, ele fazia isso através de imagens, de formas que parecem vir de outro mundo, de arquétipos. Deus, então, não seria uma definição de dicionário, mas uma experiência simbólica, uma presença que se mostra em sonhos que nos cutucam, em intuições que nos guiam, em encontros que marcam, em perdas que nos transformam e até nos silêncios que preenchem. Nos sonhos, o sagrado aparece simbolicamente como uma luz que não tem fonte, um círculo que brilha no céu, ou uma figura que não se apresenta como Deus, mas que nos enche de respeito e uma calma sem fim. Na vida real, também tem uns símbolos que abrem portais para o sagrado. O olhar de alguém, num momento que a gente está por um fio, um lugar que transmite uma paz sem precisar de placas, um gesto miúdo, mas que carrega um sentido imenso. Jung dizia que a psique da gente é, por natureza, religiosa. Não no sentido de igreja ou templo, mas no sentido de buscar uma reconexão com algo maior. E o símbolo é exatamente essa cola, esse elo que nos liga ao invisível, que revela o que não dá para pôr em palavras, que traduz o que a alma já sabe, mas o ego ainda não captou. Por isso, tentar prender Deus em palavras é sempre uma casca. Mas vivê-lo através do símbolo é abrir o peito para o mistério, com uma humildade que desarma. E nesse encontro simbólico, algo acontece. Você não sai com respostas na ponta da língua, sai com silêncio. Mas um silêncio fértil, daquele em que a alma não precisa mais se justificar, porque finalmente se reconheceu como parte de um todo muito maior. E talvez seja isso que o símbolo oferece, um cantinho para o sagrado respirar em você sem pedir licença. Carl Jung também dizia que muita gente só acha o divino quando tudo em que acreditava desaba. Não por fraqueza, que fique claro, mas porque o colapso abre um espaço novo. Quando o nosso eu perde o controle,
Quando os planos viram fumaça, quando o chão some debaixo dos pés, algo dentro da gente se estraçalha. E nessa rachadura, o sagrado entra. Não como uma resposta mágica e instantânea, mas como uma presença, um silêncio pesado que, por um paradoxo, nos abraça. Jung via isso em vários de seus pacientes. Pessoas que, diante da dor, da perda, de uma crise de sentido, sentiam algo que jamais haviam sentido antes. Não era uma simples crença, era um chamado. Era como se a alma sussurrasse. Chegou ao fim o caminho que o ego sabia trilhar. Agora é outro tipo de estrada. Nos sonhos, essa virada aparece como uma queda que termina em luz, um templo escondido sob os escombros, ou um deserto que começa a florescer depois da rendição. Na vida prática, esse encontro pode vir como um choro sem explicação, um momento de entrega total em que a gente só consegue dizer, eu não sei mais. Um silêncio tão profundo que parece vir de outro plano. Jung costumava explicar que esse ponto de não saber não é destruição. É reinício. É a hora em que o ego se curva e o self começa a dar as caras. O sagrado, então, não vem de fora. Ele desperta de dentro. É como se o divino estivesse ali, desde sempre, esperando você parar de correr, de tentar controlar, de resistir. E quando isso acontece, o que chega não é uma resposta pronta, é paz. Uma paz que não apaga a dor, mas que sussurra. Você não está sozinho. Talvez seja por isso que tantas transformações profundas começam com um tombo. Porque é lá no fundo, no solo da alma, que a gente aprende a escutar o que o burburinho da vida sempre abafou. E o que ela escuta não é uma explicação, é uma presença que diz, eu sempre estive aqui esperando você silenciar. Carl Jung dizia que o self é a totalidade da alma, o centro organizador mais profundo da nossa mente. E, ao mesmo tempo, é o lugar onde o sagrado se manifesta. Não como um Deus lá fora, distante, mas como um núcleo interno que transcende o nosso eu e nos conecta com algo muito maior do que a gente. O self não se impõe, ele se revela quando o ego cansa de mandar em tudo, quando a gente se entrega, escuta e se permite o silêncio. Jung via no self a morada simbólica do divino e afirmava que as grandes religiões do mundo, na sua essência mais pura, sempre apontaram para a mesma verdade. Deus está em você. Não como uma ideia abstrata, mas como uma presença viva, real, algo que se pode sentir. Nos sonhos, o self costuma aparecer como um centro que brilha, uma mandala perfeita, ou uma figura que une opostos, jovem e velho, homem e mulher, sombra e luz. Na vida de todo dia, o self se manifesta como intuições profundas que chegam sem barulho, como percepções que trazem clareza no meio do caos, ou uma sensação de unidade que surge mesmo na hora da dor. Jung não dizia que o self é Deus, mas que ao tocar o self, a alma experimenta o sagrado. É como se a pessoa se lembrasse de algo que sempre soube, algo que nenhuma doutrina ou livro conseguiu explicar totalmente, mas que sempre esteve ali, quietinho, no centro de tudo. Esse encontro não exige rituais mirabolantes. Ele exige coragem para olhar para dentro, para atravessar o barulho, para se render ao mistério. Porque o self não grita, ele sussurra. E seu sussurro só pode ser ouvido quando a alma está atenta, com os ouvidos bem abertos. Talvez seja por isso que tantos contam ter encontrado o divino no exato instante em que perderam tudo. Porque ali, no centro do vazio, brilha algo que não depende de crença, só de presença. E quando essa presença é sentida, a alma não volta a ser a mesma. Afinal, quem tocou o self, mesmo que por um instante, tocou o ponto onde o humano encontra o eterno. Carl Jung dizia que a alma só escuta o sagrado quando o barulho do ego se cala. Não se trata de rezar mais alto,
nem de repetir fórmulas decoradas, mas de silenciar por dentro até que algo maior possa ser ouvido. O silêncio para Jung não é a falta de som, é uma presença total. É um estado da alma, um terreno fértil onde o self pode florescer, um espaço interior onde o mistério ganha permissão para se manifestar. Nos sonhos, esse silêncio se mostra como uma sala vazia onde tudo faz sentido, uma figura que transmite paz sem dizer uma palavra sequer, um momento de pausa no meio da maior tempestade. Na vida que a gente vive, ele surge quando você decide não responder e, de repente, sente uma calma. Algo difícil acontece e sua alma apenas observa, sem julgar. Você senta em silêncio e, pela primeira vez, se sente inteira. Jung via no silêncio uma ferramenta de transformação, porque é no silêncio que as máscaras caem. As vozes internas se organizam e o essencial, que antes era sufocado pelo ruído, finalmente aparece. Ele dizia que o mundo de hoje tem medo do silêncio porque ele revela. Revela o que o ego esconde, o que a pressa disfarça, o que o discurso racional não consegue curar. E é por isso que silenciar vira um ato espiritual, um gesto de coragem, um convite ao sagrado. Não aquele sagrado que se grita em púlpitos, mas o sagrado que se insinua nos instantes mais simples, na pausa, no olhar, na respiração que você finalmente percebe. Talvez seja por isso que as experiências mais profundas da vida não acontecem em momentos de pura euforia, mas no silêncio. É no silêncio que você percebe a presença. É no silêncio que o self se manifesta. É no silêncio que o divino responde, não com palavras, mas com uma certeza que não dá para explicar, só para viver. E essa certeza, uma vez sentida, muda tudo, sem precisar mudar nada por fora. Carl Jung dizia que muita gente procura Deus lá nas alturas e esquece de procurá-lo nas entrelinhas da vida. Não é nas visões extraordinárias que o sagrado mais aparece. É no gesto simples, na pausa que ninguém esperava, na coincidência que acende uma luz lá dentro. Jung chamava isso de sincronicidade. Acontecimentos de fora que combinam com um estado de espírito interno e fazem a alma perceber que algo muito maior está orquestrando os detalhes da nossa vida. Nos sonhos, essa percepção pode se manifestar como um detalhe que se repete em contextos diferentes, um animal que surge e nos guia silenciosamente, ou um objeto comum que de repente brilha com um sentido simbólico. Na vida que a gente toca, acontece assim. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Uma frase num livro parece ter sido escrita especialmente para o seu momento. Um desconhecido solta algo que acende uma resposta que você nem sabia que estava procurando. Para Jung, essas pequenas manifestações não são meros acasos. São a linguagem do sagrado falando baixinho para quem aprendeu a escutar. Ele dizia que quanto mais a pessoa se aproxima do self, mais sensível ela fica a esses sinais e menos precisa de provas. Porque ela começa a reconhecer o divino não como um ser distante, mas como uma presença constante que dança com os detalhes do mundo. É por isso que os olhos que aprenderam a olhar para dentro veem beleza onde ninguém vê, sentem gratidão em pequenos encontros, percebem sentido até no que parece sem graça. Não porque idealizam, mas porque já pegaram o jeito de reconhecer o mistério onde ele realmente mora, no simples, no agora, no invisível. Talvez seja por isso que os mais silenciosos, muitas vezes, parecem mais próximos do sagrado. Eles não precisam de grandes milagres porque já vivem de olho nos pequenos. E talvez o grande segredo seja esse. O divino nunca parou de se manifestar. A alma é que se desacostumou a ouvir com o coração, mas quando essa escuta retorna, a vida inteira vira um grande símbolo e o comum se torna sagrado. Carl Jung dizia
Que depois de um encontro de verdade com o sagrado, a vida continua, mas algo lá no fundo de você já não é mais o mesmo. Não é que o mundo mude de cor, é o jeito como você pisa nele que se transforma. O ritmo desacelera, as exigências perdem a força e o olhar fica mais sensível. Depois que a alma escuta o sagrado, ela não precisa mais correr atrás de respostas, porque aprende a confiar nas perguntas. Ela não precisa mais de garantias externas, porque sente que algo maior está conduzindo tudo, mesmo quando a gente não pesca o porquê. Nos sonhos, essa mudança aparece como um rio que antes era revoltado e agora flui calmo, uma casa reconstruída, no mesmo lugar onde só havia ruína, ou uma estrada desconhecida que por algum motivo não assusta mais. Na vida real, isso se traduz em gestos como aceitar o que não dá para mudar, sem aquela resignação pesada, mas com uma entrega leve. É silenciar em discussões não por fraqueza, mas por pura lucidez. É escolher o que é verdadeiro, mesmo que não seja o caminho mais fácil. Jung dizia que o verdadeiro sinal de que a alma tocou o sagrado é a serenidade silenciosa que ela passa a carregar. Não é indiferença, que fique claro, é presença. É saber que você não está mais sozinha, mesmo quando não tem ninguém por perto. Esse encontro com o divino reorganiza o valor das coisas. O que antes parecia essencial perde peso. O que era invisível ganha um brilho especial. O que era urgência vira uma pausa bendita. Você começa a viver com mais sentido, mesmo sem precisar explicar nadinha para ninguém. E o mais bonito, essa transformação não exige um esforço sobre-humano. Ela se instala como quem acende uma vela num quarto escuro, sem pressa, sem barulho, mas que muda completamente a atmosfera. Talvez seja por isso que, para Jung, o encontro com o self, com o divino que mora dentro da gente, é o começo da verdadeira individuação. Porque não se trata mais de buscar fora, trata-se de escutar. O que já morava em silêncio esperando ser reconhecido. E viver a partir dessa escuta é viver com reverência, mesmo nas coisas miúdas, mesmo no caos, mesmo no que parece banal. Porque quem tocou o sagrado passa a viver com a alma desperta. Carl Jung dizia que o encontro com o sagrado reorganiza, não só a alma, mas também o jeito como ela se relaciona com o mundo. Porque quando alguém reconhece o divino dentro de si, não precisa mais preencher o vazio nos outros. A carência diminui, a expectativa perde força, e o desejo de controle dá lugar à aceitação. E o amor, então, começa a brotar de um lugar mais inteiro, mais silencioso, mais verdadeiro. Nos sonhos, essa mudança aparece como a reconciliação com uma figura que antes metia medo, o reencontro com alguém que agora já não causa dor, ou um coração que brilha no centro de um jardim. Na vida real, ela se manifesta assim. Você começa a escutar mais e a agir menos, sente menos necessidade de convencer e mais disposição para compreender. Você reconhece que nem tudo pode ser retido, e mesmo assim, escolhe permanecer onde a alma sente paz. Jung afirmava que, quando o self é integrado, os laços deixam de ser apenas trocas emocionais. Eles viram caminhos de expressão da alma, espaços de revelação, espelhos onde o sagrado continua se manifestando, dessa vez, entre dois seres humanos. Isso não significa que tudo fica um mar de rosas, mas significa que o amor deixa de ser uma cobrança e vira uma oferenda. Sai de ser uma demanda e vira uma escolha. Abandona a prisão e vira um caminho. Você começa a escolher com mais verdade, se afasta sem culpa, permanece sem esforço e ama sem exigir retorno. Porque entende que tudo é passageiro, mas também que algumas presenças são manifestações do divino e merecem ser vividas com profundidade. Jung dizia que para quem já tocou o sagrado, as relações deixam de ser território de posse e viram espaço de encontro.
Um encontro de almas que reconhecem uma na outra o mesmo silêncio que um dia as acolheu. E talvez seja esse o amor mais raro que existe. Aquele que nasce depois do sagrado, que já não depende do outro para existir, mas que, ao se encontrar com o outro, acende ainda mais a centelha que carrega por dentro. No fim das contas, Carl Jung não nos dava uma receita de bolo para Deus. Ele nos oferecia um caminho de escuta, de silêncio, de integração. Porque o sagrado, para ele, não era algo que se alcança, mas algo que se reconhece. Reconhece-se na ausência de barulho, na queda do ego, na presença que chega quando todo o resto se cala. Jung dizia que o divino não responde com palavras. Ele responde com uma paz que não depende de circunstâncias, com uma lucidez que não exige explicações, com um silêncio que, paradoxalmente, preenche tudo. E depois desse encontro, você ainda vive no mesmo mundo, mas já não vive do mesmo jeito. Você escuta mais, julga menos, caminha com leveza, ama com verdade. Você começa a ver o divino nas pequenas coisas, no olhar de alguém, no vento na janela, num sonho que se repete, num gesto que ninguém viu, mas que tocou sua alma. E talvez essa seja a maior mudança de todas. O sagrado deixa de ser uma busca e passa a ser morada. Se essa travessia silenciosa encontrou eco em você, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é uma forma de escutar o que o mundo tenta silenciar. E cada presença como a sua faz desse espaço um lugar onde o invisível pode, enfim, ser acolhido. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando escutar sem pressa. Às vezes, o que uma alma mais precisa é lembrar que não está sozinha no silêncio. Porque quando a alma silencia, o divino não precisa mais ser explicado. Ele é sentido. E esse sentir muda tudo.